tarde. Declaro aberta a 4ª audiência pública para a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município de Taubaté para o exercício de 2020. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Secretaria de Serviços Públicos, o secretário Alexandre Magno Borges. Pela Secretaria de Obras, o secretário engenheiro João Bibiano Silva. Pela Secretaria de Turismo e Cultura, o secretário Márcio Roberto Carneiro. Registramos a presença dos excelentíssimos senhores vereadores, vereador Bilili e vereadora Vivi. Registramos e agradecemos a presença dos assessores parlamentares. Esta audiência pública conta com a participação também dos munícipes que queiram se inscrever para fazer suas participações e questionamentos. Os servidores da Câmara, Tiago e Larissa, realizarão a inscrição dos munícipes que desejarem se manifestar na tribuna sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Todos terão 3 minutos. Serão reservados 15 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos, se assim desejarem. Para que esta audiência transcorra dentro da ordem e de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da tribuna serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Quero registrar a presença do senhor Itamar de Jesus, assessor parlamentar do vereador Boanerges. Também da Natália Maria Novaes Victor, presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Urbanístico, Arqueológico e Arquitetônico, e do maestro César Pimenta, presidente do Conselho Municipal de Cultura, que terão um tempo de fala após a Secretaria de Turismo e Cultura. Dando início aos debates, convidamos o representante da Secretaria de Serviços Públicos, senhor Alexandre Magno, para discorrer sobre a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. Serão concedidos 15 minutos para suas considerações. Boa tarde a todos, agradeço aí o convite, cumprimentando a presidente da mesa, né, a vereadora Lorene, meus pares, o secretário de Turismo e Cultura, Bibiano, vereadora Vivi, vereador Bilili, demais assessores e as pessoas e a população aqui presente. Bom, com relação à nossa LDO, né, de 2020, né, nós temos aqui o primeiro programa, que é o programa Cidade Limpa, onde aqui a gente tem o maior escopo da pasta, né, que é onde estão as maiores e as mais principais ações seguidas da iluminação pública, obviamente, com relação à limpeza pública do município, né, que reflete diretamente aí no atendimento à saúde pública, porque quanto mais a cidade limpa, organizada, menos problema de saúde a gente consegue gerar, né? Porque você tratando bem a cidade, ou seja, com a limpeza de boca de lobos que nós estamos fazendo hoje, capina, poda de árvores com relação à queda, etc., isso contribui com a diminuição de necessidade de atendimento a postos de saúde, né? Não só pela prefeitura, mas também em outras entidades privadas na área. Bom, a parceria pública-privada, né, que é a Eco Taubaté, ela consome aí um valor significativo do orçamento, né, representando 69%, onde aqui está toda a parte de estruturação de limpeza pública do município. Então, como eu falei, envolve poda, capina, limpeza de boca de lobo, pintura de guia, roçagem, a coleta domiciliar, transbordo, destinação final, também a parte de coleta seletiva, né, toda a parte de conscientização da população também com relação a isso, e outras atividades que a Eco Taubaté tem dentro do consórcio, como obrigação de fazer, e mais os projetos que estão em andamento,
já alguns já em fase de implantação, como o tratamento da resíduo de saúde, que é por autoclave, que a gente deve inaugurar agora nesse final de mês ou mês que vem. E alguns projetos estão aguardando liberações de órgãos ambientais e também de outras áreas, como, por exemplo, o Ministério da Aeronáutica, para que a gente possa iniciar aí a obra da compostagem. Depois nós temos o pessoal em cargos, né, que é o valor que a gente gasta com o pessoal da própria secretaria. Operação do aterro, né, a gente reservou 1 milhão, porque o nosso aterro da construção civil ele está já em fase final de conclusão, né, nós temos que migrar para uma outra área e já iniciamos já os estudos e projetos para dar entrada na CETESB e, em paralelo, a construção da usina que vai gerar de 6 a 8 subprodutos para reaproveitamento nas obras do município e também de particulares através de leilão ou de chamamento público de uma licitação. Então esse material é um material que a gente coleta, né, que é a retirada de entulho do município, tudo que é possível ser reaproveitado, tijolo, concreto e outros materiais passarão por uma peneira, né, um sistema de trituração e vai servir para subsídio nas obras do município para apoio e repavimentação, terrenos, compactação de áreas, enfim, e outras atividades. Temos a FUNAP também, que contribui, né, um convênio com a Fundação Dr. Manuel Pedro Pimentel, que é dos apenados, que eles contribuem com as atividades da Secretaria, bem como de outras pastas, onde o foco dela especificamente é distinto. Ela apoia em termos na área de alimentação, na parte elétrica, na parte dos parques que nós temos no município, alguma limpeza de algumas praças e outras áreas que nós temos no município e outras frentes de trabalho. Aí vem manutenção de veículo, combustível, água, telefone e os gastos que a gente tem no dia a dia. Aí, seguindo o mesmo programa, nós temos a construção e adequação municipal dos resíduos sólidos urbanos, né, que aqui cabe a parte do aterro sanitário, que aqui o valor será destinado também para a construção civil, né, uma adequação que nós temos que fazer no local, sendo que hoje o aterro, toda a área ali, se transformou numa CTR, uma central de tratamento de resíduo que hoje é administrada e gerida pela Eco Taubaté, não tendo hoje o município nenhum tipo de ônus com relação à manutenção e às melhorias que ali estão sendo feitas. Então a gente já chegou por várias vezes a ter lixo zero, ou seja, nós nunca tínhamos atingido esse índice em Taubaté, num domingo de você ter o aterro totalmente limpo, sem nenhum tipo de lixo no galpão ou qualquer outro setor ali da área do centro de tratamento. Depois vem o programa 5002, né, que é a iluminação pública. Então a gente tem aqui 1 milhão destinado para a parte de pontos escuros, né? Então nós destinamos R$1 milhão para o ano que vem, que são as demandas que nós temos ainda reprimidas, não são muitas, né, para atender, a maioria em zona rural, e algumas áreas urbanas que foram aí recentemente ampliadas ou novas ruas, né, que nós temos que atender algumas demandas pontuais. Então, com esse valor, a gente pretende aí atender aproximadamente uns 400, 500 pontos novos de iluminação pública. Obviamente, em alguns casos, o valor é um pouco mais alto, porque depende da rede distribuidora de energia, da concessionária, de adequações elétricas. E depois, também no mesmo programa, temos a ação 1037, que é a parte de construção de ampliação de reforma de praças. Destinamos 500 mil, nós temos aqui uma demanda bem significativa. Obviamente que a gente vai selecionar os casos mais críticos, né, onde há uma necessidade de um investimento maior, primando sempre pela segurança e melhoria com relação à mobilidade. No programa 5002, que é a Cidade Bonita, aí vem especificamente a gestão da iluminação pública, né, onde nós temos ali serviço de iluminação pública, leiam ali consumo de energia elétrica voltado para a iluminação pública, né? Hoje nós gastamos algo em torno de 780, 800 mil reais só de iluminação pública, sem contar ornamental, né? E mais também os gastos que nós temos com relação a prédios próprios, né? Mas aqui especificamente esses 11 milhões é só para pagar a conta de energia da iluminação pública especificamente e das ornamentais. A manutenção preventiva e corretiva é o contrato que nós temos de manutenção hoje em vigor e nós devemos renová-lo por mais 12 meses, né? Já temos 2 anos de renovação, né? A gente tem atendido aí uma expectativa da população,
algo em torno de 3 dias, fora exceções, casos que nós não recebemos solicitações, passa um pouquinho de prazo, mas a gente não tem tido grandes problemas com relação a isso. Depois, os gastos que estão a seguir são gastos referentes à manutenção do setor, né? Ali você precisa de combustível, porque nós temos rondas, vistorias, projetos, enfim, uma série de atividades que nós temos que fazer. Nós temos uma estrutura própria, pequena, né? Mas que a gente atende às nossas necessidades municipais, que são alguns locais específicos, né? Que são festas, alguns eventos que nós temos que dar apoio, e também algumas obras de pequeno porte que nós fazemos com equipe própria. Aí no programa 5002 ainda, Cidade Bonita, conservações de praças, parques e jardins, nós temos o gasto com pessoal, aqui a FUNAP também contribui com a participação com mão de obra também, e depois os demais gastos, tem manutenção de academias ao ar livre, né? Nós temos aí uma quantidade significativa de academias na cidade, onde nós temos aí uma despesa de 236 mil para exercício de manutenção. Lembrando que isso é uma atribuição ligada à Secretaria de Esportes e Lazer, mas cabe a nós essa contratação e a gestão desse serviço. Os demais gastos também são referentes ao departamento que cuida dessa área. Na parte de cemitério e velórios, nós temos aí muito mais a questão de encargos mesmo, né, que a gente usa, aquisição de urnas e outros materiais, dedetização. Então, essa parte toda, manutenção de veículo, né, que nós temos o carro funerário e outros veículos, equipamentos, etc. No programa 5 e 10, política de infraestrutura, que aí sim a estrutura de manutenção de serviços urbanos, é onde fica toda a parte de estrutura de limpeza do município, que atua em áreas distintas da Eco Taubaté. Então, a gente tem a vigilância patrimonial, né, que cuida da entrada ali do pátio da secretaria e outras áreas que nós temos, câmeras, etc. E os custos de manutenção que nós temos também em toda a estrutura da secretaria, que envolve todas as áreas da secretaria como despesa. Depois, no mesmo programa, temos a construção de prédios públicos, temos a reforma do terminal rodoviário, que nós estamos já em fase de encerramento já do projeto de terceirização, né? Fizemos uma audiência pública. Agora nós temos um prazo agora para as considerações e sugestões da população e demais interessados. Acreditamos que até o final do mês conclui esse trabalho, para que em julho a gente lance o edital da terceirização do terminal rodoviário, prevendo aí aproximadamente 5 milhões de investimento, com uma concessão de 20 anos, prorrogáveis por mais 20 anos, ou seja, o mesmo período, transferindo aí toda aquela área para gestão de empresas que sejam do ramo da atividade de terminais rodoviários, né? Visando ali a melhoria, conforto, segurança, trazendo novos atrativos para o local, né? Com algumas compensações e royalties a ser pagos pelo município. Então, a gente tem essa expectativa grande também, que aí conseguiríamos economizar esses 150 mil reais, e porque a empresa passaria a ter a responsabilidade sobre todo esse plano de investimento e manutenção. Depois, o mercado e o camelódromo, temos um valor aí para manutenção também, algumas melhorias com relação a esse programa. No programa 6001, Agropecuária e Agronegócios, que é uma área da nossa secretaria, que dá um apoio ao produtor rural aqui na cidade de Taubaté. Então, nós alugamos, né, o equipamento com o operador, e ali ele paga o combustível e horas máquina, né? Nós temos aí uma estrutura hoje muito aquém do que o município merece na zona rural, mas a gente pretende aí a médio e longo prazo, lógico, a prefeitura vai ter que investir nessa área para incremento dos produtos hortifruti granjeiros, buscando aí uma melhoria nos trabalhos, né, nas atividades do setor rural da cidade, de pessoas que infelizmente não têm a condição de fazer toda a parte de aragem, plantio e colheita do seu produto, né? E no Mercatal nós temos 50 mil reservados somente para a área de manutenção. Então, o que eu tinha para colocar com relação à nossa pasta era isso, e me coloco à disposição para eventuais perguntas, dúvidas aqui com os senhores. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Vou aproveitar e registrar a presença da secretária de Finanças, senhora Odila, também da Fátima Prado, assessora parlamentar do vereador Orestes Vanoni, da Cíntia Alckmin, assessora parlamentar do vereador Guará Filho e do vereador Digão.
Pretendo, então, passar agora para que hajam os questionamentos da população, de inscritos, se houver. Não temos. Então, passo aos vereadores que queiram fazer questionamentos. Vereadora Vivi, deseja? Boa tarde a todos. Obrigada, senhora presidente. Vereadora Lorene. Boa tarde. Eu sempre coloco... Eu quero uma coisa que a vereadora Lorene sempre pontua, e hoje eu quero parabenizar aqui, que ficou bem especificado, né? Os valores, bem detalhado. É melhor para a gente acompanhar, realmente. Então, assim, está bem claro. Pode ver que o secretário não teve nem trabalho para explicar, que ficou bem claro, bem detalhado todos os gastos. Isso é legal, isso é importante para que a gente possa, não só a gente que tem acesso direto a qualquer dúvida, mas a própria população. Eu deixo aqui sempre os meus elogios e críticas quando tem a secretaria, uma secretaria que, assim que começou a gestão, era uma secretaria que a gente tinha o maior número de reclamações com iluminação pública, podas de árvore, limpeza de terreno. E agora aí os nossos problemas vêm sendo resolvidos assim na mesma semana. Então, se eu fizer alguma crítica hoje, eu estou sendo injusta, secretário. Eu quero só deixar os meus parabéns, que a secretaria agora ela pegou o ritmo, ela andou. Você conseguiu se organizar com a aquisição dos contratos. São valores altos, mas estão fazendo a diferença, realmente. A gente tem uma cidade limpa, a gente tem uma cidade organizada hoje e tem as demandas da população atendida. Então, essas são as minhas considerações, presidente. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Vivi. Vereador Bilili, o vereador Digão, desejam falar? Agradeço. Então, eu vou fazer os meus questionamentos. Secretário, como a vereadora Vivi, quero ressaltar a qualidade da apresentação que vem melhorando a cada audiência, trazendo detalhamento e clareza que nos permite debater com mais qualidade o recurso da população de Taubaté. Eu queria fazer duas perguntas pontuais sobre a política de infraestrutura, o programa 5010, uma previsão ali importante de um assunto que eu sempre venho trazendo com relação ao camelódromo, né? Nós já fizemos diversas reuniões lá na sua sala, levando pontos do camelódromo, e a gente vê a previsão para 2020 de R$50 mil para essa finalidade. Já está ali a ação 1123, né? Eu sugiro, vou deixar a proposta aqui, perguntar se não é possível que a gente aumente essa dotação, para que sejam contempladas todas aquelas promessas, tudo que vem sendo aguardado há pelo menos 2 anos e meio que eu tenho acompanhado, que é lá deixar o terceiro andar ok, com uma alimentação, fazer a atração de clientes, né, da população consumidora, para motivar ali a venda de todos aqueles camelódromos ali no shopping popular, né? Que hoje é uma dificuldade, eles têm dificuldade em vender, tem que fazer um esforço de todos os lados, a gente sabe, cobramos deles esses esforços também, manter abertos, nós já debatemos bastante isso, mas se possível, acho que 50 mil não me parece ser suficiente para conseguir cumprir tudo o que foi prometido lá de melhorias na infraestrutura do shopping popular para eles. E aí, por outro lado, eu vejo aí o mercado municipal com 350 mil previstos. E aí, eu faço acompanhamento histórico aqui. No ano de 2018 e na LDO para este ano vigente de 2019, a gente já tinha previsto R$400 mil para o mercado municipal. Então, eu pergunto, as previsões das LDOs de 17 para 18 e de 18 para 19 não ocorreram? Ou já ocorreram e ainda assim continua tendo uma previsão de 350 mil para o ano de 2020? Se não ocorreram, por quê? Mas se ocorreram, se a gente não pode balancear justamente esse valor para que haja mais disponibilidade orçamentária para resolver a questão do camelódromo do shopping popular. Então, essa é a primeira pergunta. Depois, sobre a implantação da substituição de lâmpadas, eu pensei aqui se eu deixava para amanhã essa pergunta, porque teremos uma audiência com esse tema específico, mas acho que cabe aproveitar pensando que é o planejamento orçamentário para o ano que vem. A gente tem aí R$1 bilhão no programa 5002.
previsto para implantação, substituição de lâmpadas. E aí eu pergunto, se nós faremos, se efetivar o empréstimo para substituição das lâmpadas de LED para este ano, como deve acontecer, a que se destinaria então este 1 milhão no ano que vem, considerando que é um valor... A gente fala de eu tenho falado isso aqui nas audiências, parece pouco, né, vereadora? A gente usa só o algarismo, mas é 1 milhão de reais que a gente está falando. É dinheiro da população, se você puder explicar, então, no que seria destinado este 1 milhão no ano que vem, se efetivar a substituição de todas as lâmpadas de LED. E depois eu também tenho questionamentos sobre, é uma dúvida grande da população, mas também teremos uma audiência pública, e se o senhor vier à audiência pública, não será necessária a efetivação da convocação, para esclarecer para a população até onde vai o contrato da PPP do lixo, porque nós temos 67 milhões de reais na PPP do lixo, que tem uma série de atividades e investimentos contemplados, mas depois nós ainda temos o valor da parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, que também faz mais um pouco de serviços, e a divisão ainda com a própria secretaria. Então, são 3 pessoas, 3 grupos diferentes fazendo um serviço, e a gente gostaria de entender até onde vai a responsabilidade de cada um. Se quiser pincelar agora dos recursos, mas eu pode deixar a iluminação e a PPP, se quiser, para a ocasião oportuna, focando no camelódromo. Obrigada. Bom, com relação ao shopping popular, né? Na realidade, a lógica do camelódromo, né? Ela foi construída do shopping popular para que a associação que era para ser criada no local assumisse toda a despesa e a gestão operacional daquele local, ou seja, assumir a responsabilidade mesmo sobre segurança, iluminação, né? Energia elétrica, água, etc. Né? E também que ele se desenvolvesse, né, em termos de empresa, como um conglomerado ali de várias pessoas trabalhando, porque ele virou praticamente, como todo mundo chama, virou um shopping, né? Um shopping popular. Então, nós temos muitas dificuldades com relação à gestão, porque a gente fiscaliza aquilo com muito rigor, mas há uma série de incoerências e irregularidades que nós estamos fiscalizando diariamente e tomando as atitudes para a retomada do espaço público por conta de uso inadequado. Então, esse é um problema muito sério que nós temos, que se a associação já tivesse sendo instituída e eles assumindo essa gestão, né, porque ali ficaria todo a cargo deles, e também buscando alternativas de melhoria de interesse dos próprios ambulantes anteriormente, hoje são permissionários, que ficavam na rua, né, debaixo de chuva, sol. Obviamente que há um interesse de ficar na área central para eles em termos de fluxo de pessoa, mas a ideia é que ali se fomentasse o comércio de uma maneira mais eficiente também. Então, hoje nós arcamos com esses custos, nós estamos passando agora para essa fase de cadastramento, para que eles possam também pagar pelo espaço ali utilizado. E o que a gente pretende agora lá? A gente está estudando a possibilidade, esse ano e nem o ano que vem, nós não conseguiríamos, por falta de recursos, né? Ou seja, nós temos uma expectativa de receita no município que ela é direcionada de forma a respeitar, né, as leis de responsabilidade fiscal, ou seja, os investimentos obrigatórios em saúde e educação, e depois você tem folha de pagamento, e o que sobra para investimento é realmente um valor muito pequeno. Então, o que a gente pretende para o camelódromo? É realmente a manutenção apenas do local, né, que a gente já vem feito aí com uma série de dificuldades, mas estamos conseguindo fazer. Mas só para a vereadora ter uma ideia, dentro do nosso orçamento, nós temos 1,8% apenas de capacidade de investimento, por conta dessa restrição orçamentária que nós estamos passando, por questão de crise financeira, ou seja, caiu a receita abruptamente, aí a secretária de Finanças, Odila, pode esclarecer com maior competência e mais informações do que eu, mas a ideia que nós estamos pensando ali seria um chamamento público, né, para que alguma empresa possa assumir a construção daquele terceiro piso, né, ou seja, explorar, obviamente, depois, ao investimento, algo similar ao que estamos fazendo com a rodoviária nova. Né? Então, a gente está estudando essa possibilidade de que algum empresário ou um empreendedor tenha interesse de explorar aquilo, obviamente com direcionamento estratégico, em parceria, junto lá com os próprios permissionários, para que eles possam, que essa empresa construa ali
o espaço adequado, pode ser uma área de alimentação, pode ser uma área de lazer, ou enfim, qualquer outro tipo de atrativo para aquele local, né? Então essa é a nossa expectativa. E o mercado, a gente tem, a cada ano, estamos trazendo esse valor de R$400 mil, porque na realidade esse valor é praticamente destinado à construção de uma nova entrada de energia, que há necessidade no mercado municipal. Ela é muito antiga ainda, foram feitas algumas melhorias, mas nós temos que fazer algumas adequações e esse custo é praticamente só voltado a essa parte de energia elétrica, ou seja, uma construção de mais uma central de medição, com vários medidores, uma entrada coletiva que nós chamamos, para que a gente possa dar mais segurança a todos os permissionários que ali estão. Então, essa é uma necessidade que nós temos no mercado municipal hoje, que a gente vem prorrogando por conta dessa condição aí de falta de receita. Com relação ao R$1 milhão mencionado pela senhora com relação à iluminação pública, esse R$1 milhão nada tem a ver com o parcelamento, com o financiamento que está em discussão na casa, sobre a troca de LED. Esse R$1 milhão é para atender pontos escuros, ou seja, são locais que hoje nós não temos iluminação pública, né? São vias novas, ruas novas, avenidas que estão se abrindo agora no momento, né? Que, através do programa do CAF, áreas rurais que ainda nós não contemplamos, né? Por questão também orçamentária e também por projeto, são projetos que nós dependemos da concessionária de energia, que há uma participação financeira dela e uma participação financeira da prefeitura, né, com relação à construção de rede, por exemplo. E adequação de rede, que seria a construção de rede primária, secundária, com transformadores. Então, isso é um custo adicional que nós temos que arcar também. Então, esse R$1 milhão está destinado para atender aproximadamente 400, 500 pontos novos de iluminação, né? Nós não estamos falando da substituição do LED em si, que vai ser o quê? São as 25 mil, 26 mil lâmpadas que nós temos no município hoje, que serão substituídas, né, por vapor de sódio, de 150 a 250, por LEDs de 60 e por 150 watts, se não me falha a memória. Então, a ideia do projeto do LED, ela é a eficientização, modernização do parque, redução do gasto com consumo e também o gasto com a operação. Então, esse R$1 milhão é destinado somente para novos locais, novos pontos, que se for na área urbana, depois que contemplado toda a área de LED, não tem sentido implantar vapor de sódio. Vamos comprar LED para ficar tudo adequado dentro do escopo da cidade. A cidade nunca mais terá lâmpada de vapor de sódio, a não ser em áreas específicas não destinadas no projeto, né? E com relação à parceria pública-privada, nós vamos ter uma audiência ou até a convocação. É um assunto bem complexo, né? Porque uma parceria pública-privada não se compara com o contrato de uma licitação 8666 pura e simplesmente, né? É uma tarifa que você envolve investimento, operação e outros encargos dentro do contrato. Mas a gente tem isso muito bem definido, ou seja, a FUNAP tem uma atividade totalmente distinta da Eco Taubaté, pode ser similar à limpeza, mas atua em área totalmente distinta dela, porque a Eco Taubaté, o que ela tem? Ela tem a disponibilidade de estrutura operacional. E nós temos um fechamento mensal que nos traz um mínimo de quilometragem, metro quadrado, metro cúbico, quantitativo, que ela tem que cumprir, mas dentro do escopo do que está no contrato e no edital. Então, são ações distintas, obviamente, muitas vezes, como a senhora mesmo mencionou, são similares, né? Por exemplo, a gente tem a equipe nossa que cuida só das nossas praças, alguns serviços. Nós temos agentes da FUNAP, que são eletricistas, que nos apoiam na parte de mão de obra. Nós temos gente trabalhando lá na padaria, na prefeitura, tem gente que nos auxilia no cemitério, e outras áreas, parques, jardins, mas não, obviamente, se mistura, nem trabalham junto, a gente nem autoriza. São coisas totalmente bem distinta, não há risco nenhum. Isso a gente vai estar apresentando com bastante detalhamento para a senhora. Ok? Obrigado, secretário. Chama agora... Vereadora, presidente, só uma parte, por favor. Poderia fazer um questionamento? Pode, claro. Desculpa, okay, vereador obrigado. Dentinho. Quero registrar a presença também da Solange Barbosa, presidente do Conselho Municipal de Turismo, do Dr. Marcelo Gomes, assessor parlamentar do vereador Adalto da Farmácia, e conosco também o vereador Dentinho. Com a palavra. Eu que peço desculpa, vereadora, que eu estava, Bibiana, eu estava lá vendo a nossa obra do vestiário no Jaraguá. A empresa Multivale está todo vapor, está ficando muito bacana, parabéns. Estão colocando piso, azulejo, então... Se acompanhar o Facebook do vereador, vai ver que eu estava numa live agora vindo para cá. Alexandre Magno, boa tarde, secretário.
Secretário, eu vi aqui na ação 2171, manutenção de academias ao ar livre, 236 mil, isso para 2020. Outra coisa que eu vi, dentro dessas manutenções, nós temos, então, esses 236 mil, ela é somente a conservação das academias ou ela tem o custo de implantação de novas academias? Essa é uma pergunta. Na ação 2340, plano de reestruturação, a PPP com a Eco Taubaté aqui, nós temos para esse ano ser colocado, vai sair este ano ou será o ano que vem, aquela central única de reciclagem, sendo que hoje nós temos 3 cooperativas e tem a intenção de sair uma única, né? E eu peguei um finalzinho da fala da vereadora Lorene, que falava quanto ao shopping popular, o senhor respondeu bastante coisa já. Eu estive essa semana lá, a pedido dos permissionários mesmo, principalmente de quem está na parte de cima, que muitas lojas estão vazias, e aí nós temos 2 contrapontos. Primeiro, aquele permissionário que ganhou e nunca abriu. A gente tem, vamos fazer denúncias dessa forma, que nunca abriu. Então, eu acho que, assim, a gente precisaria ver alguma forma, da gente tentar agilizar isso, porque se nunca abriu, já passou bastante tempo. E nós sabemos que tem um escritório do DSU embaixo, né? Então, da gente tentar formular alguma coisa, ou ele, diariamente, anotar quais os boxes que não estão abertos e a gente tentar agilizar o processo, porque nós temos 56 suplentes querendo vaga. Por outro lado, ideias que se tem lá em cima, nós temos espaço para colocar o artesanato lá em cima, ou talvez levar um pátio lá para cima. Outra ideia que esteve na conversa com vereadores, vamos lá, você tem 2 boxes, se você tirar a parede de uma ali, lá na parte de cima, não embaixo, e você deixar ele um pouco maior, dá para você abrir uma lanchonete pequena, mas ter um atendimento com lanchonete, já que o 3º piso, eu vi o senhor falando que deve demorar, deve ser feita uma licitação, é uma cobrança dos permissionários. Outra coisa, uma rampa, estão se pedindo uma rampa, visto que o elevador hoje não está funcionando, então o elevador é um problema que eles reclamam bastante lá. E uma outra coisa, secretário, que eu coloquei, aí o Bibiano deve ir mais para o Bibiano, nós temos ali a rua Coronel Jordão, que vai sair o novo calçadão. Aquele calçadão, ele para ali na beira do shopping popular, Bibiano, ou ele vai até a Desembargador? Acho que ele para ali, né? Vai até Desembargador? Tá, e aí eles fazem o seguinte, que aos sábados, quando naquele primeiro trechinho do Desembargador, ali na Casas Murad, ali ficam mais feirantes que só colocam ali dia de sábado. Tá? Então, o que ele fala? Eles me deram um exemplo. Vereador, a formiguinha está vindo atrás de doce. Quando ela chega, encontra um pedaço de pau, ela desvia e vai para outro caminho. Assim é a população ao sábado. Eles estão vindo pelo calçadão tudinho. Quando eles dão de cara com a banca de mercado, eles desviam, vão para outro lugar e eles não chegam até nós. Então, de tentar pegar esses feirantes e colocar um pouco mais para trás, ainda na Desembargador, porque o espaço tem bastante para feirante, e tentar liberar esse acesso para que a população chegue. Também acho que deve ter chegado até o senhor uma mudança do ponto de ônibus ali do mercado para deixar só lá embaixo, para poder a população descobrir que ali tem, trocar o espaço vazado por vidro, para poder blindex, para poder dar tudo isso nós colocamos um requerimento na casa. Mas eu queria ver justamente essa cobrança em cima desses permissionários que não estão sendo usados. São mais essas perguntas que eu fiz aqui, secretário. Obrigado. Bem, vamos lá. Com relação às academias, esse valor que o senhor mencionou é destinado somente à manutenção. Né? Isso é um contrato específico, é uma licitação que é feita somente para manutenir as academias, tá? Ela não é para investimento, ou seja, as novas academias, nós teríamos aí as emendas impositivas, que provavelmente deve aparecer aí para o ano que vem, já deve estar sendo encaminhada, né? A gente já está preparando já o orçamento já, e isso com certeza virá a acontecer. Então, esse valor é uma licitação que é feita somente realmente para a manutenção. Então, é uma empresa que vai vir e vai fazer toda a manutenção, e quem faz acompanhamento e fiscalização é a nossa secretaria, sendo que é uma atribuição vinculada à Secretaria de Esporte,
né, e lazer, mas quem faz somos nós por conta de estar na praça, às vezes já aproveita, já faz a limpeza, aquela coisa toda, né? Então essa é a informação. Com relação à parceria pública-privada, nós estamos a central de tratamento de resíduos, ou seja, a cooperativa, né? Nós conseguimos agora, através da Secretaria do Meio Ambiente, trabalhando junto com as demais cooperativas, parece que já conseguiram unificar as cooperativas em uma CNPJ apenas. Isso era um problema que nós tínhamos que resolver, parece que já está sendo encaminhado. O projeto está pronto, estamos aguardando só os orçamentos, então a área já está destinada, já está tudo aprovado, não há necessidade de licenciamento por parte da CETESB, a área é uma área industrial, não há problema algum com relação a isso. Então, a gente acredita que agora, até o final do mês, se aprove o orçamento por conta da concessionária e já vamos iniciar as obras dessa central. Em paralelo, tomando as providências cabíveis jurídicas para que a cooperativa depois possa assumir aí essa central aí de tratamento da coleta seletiva. E, por outro lado, também a gente tem tem certas coisas que acontecem que é importante, né? Imagine você... hoje nós temos uma capacidade de 10 toneladas dias de resíduo reciclável, né? As cooperativas muitas vezes não conseguem dar conta desse material, né? Isso vira um rejeito e essa não é a ideia é que esse material seja totalmente aproveitado. Chegando aí ao número de 30 toneladas, né, que é a capacidade que essa central vai ter, a gente teria mais 20 toneladas de material que não seria aproveitado por essas cooperativas. E estamos estudando já outras alternativas para poder aproveitar esse material, para que não retorne depois para a área de transbordo e, obviamente, vá para um aterro. Mas eu acredito que até agora, final desse mês, como eu mencionei, será definido a empresa que vai construir, e aí depois, como é uma empresa privada, a gente vai levar isso aí o mais rápido possível e alinhando aí as cooperativas para que elas possam depois ocupar aquele espaço que elas serão responsáveis pela gestão de todo aquele aparato, né? Ali vai ter esteira, vai ter vários equipamentos que são necessários para uma cooperativa de coleta seletiva e também um treinamento para que eles aprendam, né, que eles tenham capacidade de buscar mercado, buscar fornecedores, pessoas que comprem, né, o material deles, para que eles consigam dar destino aí o material de forma adequada. E com relação ao camelódromo, realmente são várias demandas, né? A rampa a gente já estudou com a Secretaria de Obras, junto com o Fernando Katayama, o Luiz Guilherme, o pessoal todinho de mobilidade, ela é praticamente inviável, por questões financeiras e até estruturais, né? O elevador, a gente tem feito manutenção frequente, né? A gente não consegue entender o que acontece com esse elevador, né? A gente não vou entrar aqui em alguns detalhes, mas é anormal um elevador dar tanto problema assim. Em nenhum lugar acontece isso. Porque a manutenção é feita, quando dá problema, 2, 3 dias eles estão resolvidos. A empresa vem e soluciona o problema. E as demais solicitações, colocar blindex, vidro, tem coisas que são por questão de segurança. Imagine você colocar um vidro ali, o calor que vai ficar naquele lugar e o risco que se tem de acontecer um acidente, né? Uma pessoa quebrar um vidro, cair, enfim. Isso aí a gente também já avaliou. Então, todas essas demandas que o senhor mencionou, a gente tem estudado com muita atenção, com muito carinho, porque a gente quer que aquilo ali avance, vá para frente, né? Agora, nós temos as nossas restrições financeiras, a gente não consegue, assim, a curto prazo, já resolver todos os problemas. O que a gente tem feito ali, nós aumentamos as linhas de ônibus que ali passam, fizemos cartazes, placas, anúncios de rádio, televisão, colocamos ali a guarda direto para dar segurança a todos. Há um controle de frequência diária. A gente deve estar em andamento mais de 15 processos de retomada de boxes. Já retomamos já alguns boxes, né? Ou seja, de pessoas que ganharam e não ocuparam o espaço que ali deveriam estar. E as pessoas que estão irregulares estão com os processos abertos. O problema é que a legislação municipal, ela exige um trâmite burocrático moroso. Nós temos que dar direito ao permissionário a ter a toda e ampla possibilidade de defesa. Os argumentos mais que possa ser cabível a ele, ou seja, doença, qualquer tipo de problema. Nós não podemos, por simplesmente chegar lá e tirar ele amanhã porque ele não foi 10 dias, por exemplo. Eu tenho que abrir um processo administrativo, isso é feito um trabalho junto com a Procuradoria, então isso demanda um tempo, mas a gente está atuando sim. Nós temos casos absurdos até de venda de espaço já comprovadas em processos até inquérito policial.
Então a gente tem acompanhado e fiscalizado com bastante rigor, junto com a Guarda Municipal e o pessoal da fiscalização de postura. E a ideia, como eu mencionei aqui, a gente esteve conversando brevemente sobre isso, a gente está estudando a possibilidade de um chamamento público de algum empreendedor ocupar aquela parte de cima, investindo ali em algum projeto, obviamente que alinhado ali com o contexto dos permissionários e do município, que ele possa ali construir e explorar aquele espaço comercialmente, seja alimentação, uma outra área de lazer, ou seja, qualquer outra necessidade. Agora, a prefeitura este ano e o ano que vem, um recurso para a construção desse pavimento, a gente está numa condição muito difícil, né, por questão financeira. Ali vai no mínimo de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, para se adequar àquele terceiro piso de uma forma adequada, como foi feito os demais. Obrigada, secretário. Quero registrar também a presença do vereador Neneca e passo agora a palavra para o vereador Digão. Secretário Alexandre, boa tarde. Boa tarde a todos da administração pública aqui presentes também. Secretário, é só uma dúvida mesmo. Essas reformas necessárias a serem feitas lá no Shopping Popular, o senhor teria a dimensão dos valores? Quanto ficaria hoje para o município atender a demanda dos permissionados para resolver todos os problemas e demandas colocadas por eles lá? Tem mais ou menos o valor disso aí já? Na realidade, o que é o escopo principal é a construção do terceiro pavimento, né? Contando o solo, primeiro e segundo andar, 3 pavimentos. Ele realmente só ali vai em torno de 1 milhão, aproximadamente, para se fazer isso se for construir mais boxes, né? Se for essa a ideia. Agora precisa ver o projeto que se pode idealizar para que a gente possa desenvolver aquela área lá, ou seja, pode ser uma área aberta, né, que não vá tanto custo, mas eu acho que lá na parte, né, nesse piso, em termos de investimento por questão de segurança e as demais necessidades, no mínimo ali algo de 500 a 1 milhão de reais para se adequar somente à questão de piso. As outras questões que são questões estruturais, né, que é o caso da rampa, que os técnicos julgaram como inviável por uma questão estrutural, atrapalha trânsito, enfim, fora de contexto, a gente não vai conseguir executar. E as melhorias que seriam, por exemplo, instalação de ar-condicionado. Eu vou ser sincero, ficaria muito mais de 1 milhão instalação de ar-condicionado em todo aquele prédio. Se você for fazer um ar-condicionado central, o custo é muito alto, né? Então, essas melhorias que eles solicitam são melhorias, algumas são pontuais, né? Ou seja, são umas ideias que alguns pensam de um jeito, aí você tem um contexto de coletividade, tem gente que não concorda, tem gente que acha que tá bom desse jeito, o outro não está. Enfim, é muito complexo chegar a alguma conclusão do que se fazer. Agora, por exemplo, o calçadão, era um compromisso que nós tínhamos, começamos as obras já semana passada. Então, a gente deve concluir aí, provavelmente, daqui uns 20, 30 dias, o calçadão já esteja pronto. Já é um benefício que vai ter ali para eles ali durante a semana e tal. A questão do mercado, como o vereador Dentinho mencionou, é uma questão polêmica, porque são permissionários, pessoas que já ocupam aquele espaço há mais de 40 anos. Eu pedi um relatório para o gestor do mercado municipal. Então, nós temos que avaliar isso com muito cuidado, com muito zelo, porque imagine pessoas que estão ali há 30, 40 anos, né, o seu ganha-pão, e removê-los do espaço que ele está ali há esse tempo todo. Então, não é uma questão muito simples, né? É uma questão que você lida com pessoas, com o ser humano, com contexto, com a família, muitas vezes, são produtores rurais, a maioria deles, eles mesmos produzem, vêm vender naquela região ali. Então, é uma questão bem complexa. Então, a gente pensa em achar alternativas, mas também não dá para a gente, o cobertor é curto, né? Não dá para você resolver o problema do shopping popular e, em detrimento dos demais, você causar um prejuízo ou um dano que eles julguem ali ruim para as pessoas que ali estão. Então, a gente está tendo todo o cuidado possível, isso é moroso mesmo, porque você tem que ir pensando, criando ideias e indo atrás de recursos. Agora, falar para o senhor precisamente qual o valor necessário para se deixar aquilo da maneira que eles pretendem, ou que seria o mundo ideal, eu até, assim, com todos os detalhes e tudo, infelizmente eu não teria, mas é um valor bem significativo. Obrigada, secretário. Convido agora para fazer as suas considerações o representante do conselho respectivo, a gente não tem aqui, desculpe, vou passar então para a próxima secretaria. Convido o secretário de Obras do município de Taubaté, engenheiro Bibiano, para que possa fazer sua apresentação da proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, colegas, representantes de vereadores que estão presentes e telespectadores de maneira geral. Eu inicialmente queria fazer uma declaração da satisfação que eu tenho de quando venho aqui na Câmara e sou questionado por diversos vereadores, por representantes de vereadores, enfim. Isso a gente exerce um cargo de servidor público e a gente fica muito contente quando a gente é questionado de todas as formas, porque quanto mais questionamento, quanto mais opiniões divergentes da gente a gente ouve, eu acredito que a gente consegue fazer uma prestação de serviço de mais qualidade, de melhor qualidade para o bem-estar da comunidade. Certo? Por outro lado também, com a permissão da senhora presidente, eu queria só falar a respeito da experiência que a gente tem como servidor público, já passei por 10 prefeitos, queria só fazer rapidamente uma manifestação a respeito da minha posição, certo? A respeito da responsabilidade da atual administração. É comum, em último ano de administração, sempre se fazer um maior número de obras, enfim, fazer contratos gigantescos e deixar para a próxima administração. Ao contrário disso, a atual administração, e eu digo isso com muita propriedade, porque eu participei de diversas, esse último ano, o nosso orçamento de obras, ele basicamente está voltado para serviços de manutenção. E durante esse final de ano e o ano que vem, a recomendação que a gente teve do senhor prefeito é exatamente para avançar e concluir todos os projetos, exatamente para não deixar nenhuma obra complicada, nenhum trabalho da metade para o outro administrador. Eu estou fazendo isso com permissão de todos, exatamente porque a gente tem uma experiência administrativa e eu nunca vi isso. Eu sempre vi a situação embolada para o próximo prefeito. Mas, enfim, vamos lá. As nossas diretrizes orçamentárias para 2020, que a gente está propondo aqui, para análise dos senhores, eventualmente até alguma sugestão, alguma coisa, de repente a gente pode até alterar. Mas, basicamente, é a manutenção. Nós temos ali... O total é 31 milhões e 800. Nós temos programa 503, infraestrutura de transporte, serviços complementares. Vocês verificam conservação de estradas rurais, 3 milhões e 300. Mas, basicamente, é manutenção dos 3 milhões e 600, dos 3.300, 1.600 é encargo de pessoal, cálculo atuarial, enfim, nós estamos prevendo R$1 milhão exatamente para manutenção das estradas rurais pavimentadas e 300 mil para compra de material de pedregulho, enfim, de materiais para a gente fazer a manutenção de estradas rurais. Eu gostaria de dizer que ao longo desses 6 anos e meio houve um trabalho muito intenso em manutenção de estradas rurais, todas elas estão em boas condições, então basta daqui para frente exatamente fazer as manutenções. Essa previsão de R$1 milhão para recapeamento é exatamente a manutenção dos trechos pavimentados. Nós, eventualmente, a gente pode avançar com isso, porque nós temos uma indicação, até com a licença dos outros vereadores aqui, o Bilili está trazendo para a gente a possibilidade de uma emenda parlamentar para fazer pavimentação em áreas rurais, em morros, e se isso efetivamente for concluído, a gente vai, é uma emenda que vai surgir, ela não está sacramentada ainda, e aí abre-se um crédito suplementar e a gente executa essa obra para o ano que vem. Depois nós temos conservação de malha viária, 11 milhões e 600, só pessoal em cargos 8.500, né? Então, também, basicamente, é manutenção. 1 milhão e 194 para aquisição de materiais, 500 mil para eventual algum recapeamento,
manutenção de veículos, enfim, essas atividades menores, eu acho que é perda de tempo a gente falar, porque são coisas convencionais, combustível, cesta básica, oxigênios, enfim. No combate à enchente, a gente tem a manutenção, limpeza, manutenção e desassoreamento de córregos canalizados, pessoal também, o material é pouca coisa, que a gente utiliza mais aí são os equipamentos, né? E nessa rúbrica nós temos basicamente a única obra que está programada para fazer a licitação para o ano que vem, que é a bacia de amortecimento do Belém. A do Três Marias já está em conclusão, nós vamos iniciar já de imediato a do Baronesa, e a do Belém a gente está programado para fazer a licitação para o ano que vem. Depois, na gestão de política de infraestrutura, gestão de obras públicas, na administração das obras públicas, fiscalização, enfim, 4 milhões, mas basicamente a metade já é para pessoal, os funcionários que a gente utiliza para fazer alguns serviços da gestão de obras públicas. Temos também conservação de bens imóveis, que também é parte de manutenção. A gente presta serviço para outras secretarias, por isso que as rúbricas de pessoal sempre são grandes, porque a gente tem bastante atividade com isso, certo? É lógico, a gente tem que prever a construção e ampliação de reformas públicas, mas é um valor insignificante apenas para a gente ter a rúbrica. Eventualmente, vão ter as emendas parlamentares dos vereadores, com programação de fazer reforma de prédios, de praça. Pode advir também alguma emenda parlamentar federal ou mesmo estadual. Aí se abre crédito suplementar para a gente tocar essas atividades. Pelo menos a rúbrica a gente já tem. Aditamento de despesas, R$100. Então, basicamente é isso que eu afirmei logo no início. A gente está... A preocupação da administração, a recomendação que o prefeito passou para o secretário de obra, exatamente procurar avançar com as obras contratadas e nada de criar problemas, porque se programar e fazer, evidentemente que a prefeitura tem condição de fazer licitações e tudo, mas eu admiro muito e valorizo muito essa postura do prefeito Ortiz Júnior, exatamente de concluir a programação de obra dele, a programação de obra que foi possível ele realizar. Nada de criar uma situação para demanda política, simplesmente, e deixar o abacaxi para a próxima administração. Desculpe sair um pouco da coisa, mas essa a informação. E a gente está à disposição para algum questionamento. Obrigada, secretário. Passaria agora aos vereadores que queiram fazer seus questionamentos. Com a palavra, a vereadora Vivi. Obrigada, vereadora. Boa tarde, secretário. Eu vou ter que concordar com o senhor, mais uma vez, no quesito quando se trata de obra pública na cidade, que nós tivemos aí uma gestão de primeira gestão do prefeito, 2013, e ele fez bastante coisa na cidade. Quando se trata de obra pública, a gente tem um levantamento. Eu sento várias vezes lá com o senhor para a gente conversar sobre isso. Questiono muitas obras e realmente nós estamos aí indo para o último ano praticamente, né, de conclusões de obra na cidade. O último mandato do prefeito agora, que ele não pode vir à reeleição, e as obras a 1000 por hora, inclusive resolveram um problema gravíssimo da cidade, que é a duplicação, né, do viaduto ali da próxima Taubaté Veículos, onde a gente tem um caos hoje no trânsito, que deveria realmente ser resolvido ali pela Nova Dutra, né, por outras empresas que acabaram enrolando um pouco a gente. Aí o prefeito tomou as rédeas e peitou mais isso. Além do próprio hospital também, né, o HMUT também, que a gente está acompanhando, que também está passando por obra. Então, assim, realmente, eu concordo com o senhor que esse é o patamar das pessoas, né? O último mandato, não vem a reeleição, então não tem por que ficar investindo tanto. E nós estamos vendo com os nossos olhos o investimento acontecendo na cidade de Taubaté, e eu concordo 100% com o senhor nesse aspecto. É uma coisinha ou outra que fica para trás, mas que a gente cobra e vocês têm lutado. E, secretário, uma coisa que é importante frisar, e eu vou frisar, eu peço licença para o senhor de invadir a sua privacidade até,
é que quantas coisas são retiradas até do bolso mesmo para não ganhar tempo. Para poder arrumar uma coisa ali, arrumar um carro ali, sabe? Esse tipo... eu sinto falta um pouco do apoio da prefeitura nesse sentido, de dar mais suporte e material para que a obra pública ande com mais facilidade. Eu acompanho de perto as manutenções, quanto carro parado lá no transporte poderia estar servindo, quantos caminhões, vans, combis que vocês têm parado lá na galeria, que os funcionários estão precisando, né? Próprio equipamento de segurança, eu encaminhei uma emenda para que a gente pudesse garantir a segurança do trabalhador. Isso aí são requisitos básicos que a prefeitura ela tem que dar conta disso aí. Então eu pontuo só isso, né? A respeito do orçamento para o próximo ano, se isso aí está embutido. Nós precisamos consertar esses veículos. Nós precisamos ter um material, a ferramenta básica de trabalho para a obra pública. A gente pede uma limpeza de lobo, rapidamente é feita, mas a gente vê que o pessoal se vira nos 30, né? Para conseguir fazer, o senhor mesmo. Quantas coisas a gente precisa ali e falta um pouquinho de recurso básico. E esse recurso básico ele tem que andar junto para que avance ainda mais, porque vocês estão numa velocidade muito grande, secretário, de obra na cidade. Muito grande. Um diferencial de qualquer cidade aqui da região que a gente está acompanhando. Mas é preciso ter esse apoio de você ter a ferramenta de trabalho. Isso é o que eu estou cobrando, isso é o que eu estou pontuando e questionando o senhor se está no orçamento a gente poder cobrir todas essas pequenas coisas básicas que faltam, que são picuinhas. São coisas pequenas, mas que para vocês que estão em execução faz toda a diferença. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado pela pergunta. É bom a gente esclarecer que em função de arrecadação caindo, em função do déficit que a gente tem, evidentemente é preciso priorizar os investimentos, priorizar os gastos, né? Como administrar uma casa, se o salário não aumenta, você tem que reduzir, em vez de comprar o filé mignon, vai comprar a costela, e não é diferente na prefeitura, certo? Então, o prefeito é conhecido por todos aqui, as prioridades dele é educação e saúde. Evidentemente, a prestação de serviço à comunidade também é importante, certo? Mas é importante que se economize, certo? Todos os equipamentos hoje que estão parados, eles já estão orçados, estão programados para serem executados até o final do ano, começo do ano que vem. Evidentemente, em função, esse trabalho é exercido em função dos recursos que entram. Nós temos aqui a secretária de Finanças, que a gente constantemente está trabalhando com ela lá, mas evidentemente o que mais é importante, comprar o remédio, proporcionar tratamento dentário para a comunidade ou consertar um carro, sendo que com os carros que nós possuímos hoje, a gente consegue fazer de uma forma apertada, com muita dificuldade, mas a gente consegue prestar um serviço que a gente pode não ser o ideal, mas é o serviço de melhor qualidade que a gente pode oferecer, certo? Então, na realidade, não é que esses veículos, esses equipamentos estão abandonados, absolutamente. Nós temos todos os orçamentos para eles, certo? E seguramente nós vamos executar. Agora, evidentemente, depende de entrada de recurso, certo? Obrigada, vereadora. Obrigada, secretário. Mais algum vereador? Não? Então, eu vou fazer o meu questionamento aqui, secretária, em uma questão só. Na verdade, é uma preocupação com o futuro, de algo que eu aprendi recentemente, inclusive aprendi com vocês, com o pessoal da Secretaria de Obras, com o engenheiro Fernando Katayama, é a preocupação com os córregos da cidade. O senhor que tem o mapa dessa cidade na sua cabeça, seu Bibiano, pode me ensinar e explicar aqui para a gente também? A ação 2180, ela contempla a manutenção dos córregos, né? Acabou de passar limpeza, desassoreamento, manutenção dos córregos abertos e canalizados. E com o buraco, né, a cratera recente que a gente, né, presenciou ocorrer no centro da cidade,
fica uma preocupação sobre, será que isso não pode acontecer de novo, que não vai acontecer mais, colocando em risco a vida da população, como da motorista daquele carro que foi parar dentro do buraco. E a gente também vê uma série de obras acontecendo na cidade, que a gente acha importante, legal, desde que elas sejam sustentáveis e duradouras, né? Pelo menos pelo tempo que nós pagaremos pelo empréstimo do CAF. Aí eu pergunto para o senhor, com essa minha preocupação do orçamento que nós temos aí, que não é tão grande, né, de 4.600.000, considerando o orçamento dos outros programas e ações. O que o senhor, como engenheiro, como diretor, dirigente, né, secretário desse tema de obras na nossa cidade, diz com relação ao futuro de Taubaté e dos córregos canalizados que nós temos, que podem colocar em risco a saúde e a vida da população, uma vez que o perigo, né, dos tubos ármicos, da forma como foram feitos lá atrás, hoje, né, já se mostram pela engenharia, pelos estudiosos, por quem analisa, que não é sustentável, que não é legal, que não é bom que seja feito assim. E se fosse fazer uma substituição, eu sei que seria caríssimo, o engenheiro Fernando Katayama me explicou isso, mas penso que uma vez que seria caríssimo, se a gente não deveria aproveitar o recurso do CAF, não para essa obra, que é claro que é necessária também para a população, o recapeamento, e que fica visível à população, mas para isso que não é visível, que está debaixo da terra, mas que é tão importante e sério quanto, porque colocaria em risco se a gente vir a presenciar daqui para frente a terra engolindo o nosso asfalto cada vez mais. Então, o que o senhor acha, enquanto gestor desse tema, do orçamento destinado a isso, se a gente pode ficar tranquilo ou se a prefeitura não deveria ter preocupação de aumentar recursos para cuidar com sensibilidade desse tema da canalização dos córregos, que podem colocar em risco aí a situação das crateras e a vida da população. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho uma pergunta muito pertinente e muito importante, inclusive, e sem querer fazer defesa de nenhuma administração, apenas uma informação técnica que a gente passou. Nós temos cerca de 18 quilômetros de córregos canalizados com esse tipo de material tubo ármico, certo? Existe o desgaste natural deste material de estrutura da tubulação, porque é um material metálico. Existe, infelizmente, o lançamento de esgoto sanitário nas galerias, isso provoca, acelera o processo de destruição. Só que tem um problema, um detalhe que eu, como técnico aqui, tenho que fazer a defesa. Esses 18 quilômetros de canalização ármico que foi executado ao longo dos últimos 30 anos, foram executados, foram utilizados esse tipo de material. Por quê? Porque a prefeitura não tinha, se hoje já não tem, com a exuberância do município hoje, se hoje a gente já não tem condição financeira para executar grandes obras, imagina 10, 20, 30 anos atrás. Então, eu, por isso, sem querer fazer defesa absolutamente de administração interiores, mas você poderia fazer uma obra gastando 30%, com vamos dizer, durabilidade de 50 anos, e poderia fazer uma obra gastando 100, certo? Resultado, em resumo, se fosse fazer obras de forma a durabilidade de 100, 150 anos, provavelmente nós teríamos 5, 6 quilômetros de canalização. Então, eu imagino, por exemplo, o bairro da Vila Aparecida, se existisse ainda aquele canal, aquele córrego a céu aberto lá dentro, a situação da Juca Esteves, a continuação da Juca Esteves até lá embaixo, nós temos lá em frente, nos fundos lá do presídio, a gente tem um canal a céu aberto, é um transtorno para a cidade isso. Então, foi feito obras, foram executadas obras de acordo com disponibilidade de recursos. Não querendo fazer uma comparação muito na casa da gente. Se você não tem condição de comprar um televisor de 100 polegadas, você vai comprar um de 30 polegadas.
evidentemente, o administrador, ele tem que definir isso. O que é mais importante? Fazer o saneamento, evitar a contaminação, facilitar as condições de salubridade para a comunidade, certo? Ou fazer obras, entre aspas, faraônicas, mas atendendo 5%, 10%, 15% da população. Certo? Então, eu faço questão de fazer essa justificativa, e se você me permitir, eu volto um pouquinho mais, por exemplo, as construções, as escolas, os postos médicos executados há 15, 20 anos atrás, a visão era completamente diferente. Então, a gente não utilizava piso, esse piso industrial, a gente utilizava o cimento, não se utilizava revestimento em parede, utilizava... Por quê? Porque o recurso era pouco e precisava ter posto médico para atender, precisava ter escola para botar o aluno. Hoje melhorou um pouco a situação, então a prefeitura tem condição, nas reformas, a qualidade, o tipo de serviço melhorou muito. Os prédios novos a gente faz com muito mais acabamento de melhor qualidade, porque tem um pouco mais de recurso, certo? Essa preocupação com relação aos córregos, ela é importante. Agora, por que a gente não colocou absolutamente nada? Os valores aqui são mínimos. Nós temos feito constantemente, pelo menos 2 vezes por ano, o monitoramento dessas canalizações. É um trabalho complicadíssimo, mas a gente executa, a gente caminha por dentro dessas tubulações, com holofotes, tudo para verificar os pontos que evidencia possibilidade de colapso, a gente faz a correção, certo? Pode acontecer algum evento do tipo que aconteceu na Juca? Evidentemente que pode. A gente nunca sabe o tamanho da chuva que vem. A gente nunca sabe, você não consegue proporcionar. Mas a gente, de certa forma, a gente tem uma certa segurança, porque essas bacias de contenção que a gente está fazendo vão segurar o volume maior de água, a montante lá da Via Dutra. Então, as galerias, essa galeria que passa aqui na Avenida do Povo, por exemplo, depois que estiver pronta a bacia lá da Baronesa, ela nunca vai trabalhar com seção plena. Então, a possibilidade de haver uma ruptura, haver um colapso da estrutura do tubo ármico, embora ele já tenha um desgaste natural já bastante acentuado, mas a possibilidade dele romper é mínima, certo? Agora, eventualmente pode acontecer, e se acontecer, a administração, dependendo do local, dependendo da necessidade, a administração ela tem que optar, tirar recursos de algum outro local e passar para fazer essa atividade. É exatamente o que a gente está fazendo lá na Juca Esteves, certo? Se a secretária de Finanças me permite colocar, a prefeitura tem um acordo de pagamento para a Sabesp de uma dívida confessada na administração anterior, que é o prazo de 100 meses. O prefeito Ortiz Júnior conseguiu, junto à diretoria da Sabesp, a suspensão do pagamento dessas parcelas de débito para pagar depois 100 meses, né? 99 meses. Então, vai suspender um número de parcelas para pagar depois de 99 meses, e com esse recurso a gente está conseguindo fazer a obra da Juca Esteves. Então, realmente o cobertor a curto, e tem que ter criatividade para conseguir ajustar essas coisas. Lembrando que a prioridade em educação e saúde é fundamental. Isso aí, a olhos vistos, a comunidade percebe disso. Obrigada, senhor Bibiano. Antes de passar a palavra para o vereador Digão, em contraponto, só queria registrar. O senhor falou bem, né? A administração definiu, o administrador define. E nesses últimos 30 anos, com a visão de obras que se tem sobre a cidade, se contrapõe a visão de futuro e sustentabilidade da cidade. Eu tive a oportunidade de conhecer cidades como Veneza, Paris, Amsterdã, que na contramão de fechar os seus córregos, canalizar os seus rios, se aproveitam disso, já sabendo, né, enxergando que contra a natureza, como o senhor mesmo colocou, dificilmente a gente vence numa cheia,
e aproveitar disso para o turismo, para a sustentabilidade econômica da cidade, ao invés de tomar uma decisão de fazer 6 quilômetros, se fosse com mais qualidade de canalização, se decidiu por fazer 18 quilômetros, mas são escolhas de gestão mesmo. Obrigada pela sua resposta. Eu passo agora a palavra ao vereador Digão. Senhor secretário, só um comentário. O senhor falou agora que tem uma equipe que faz esse estudo das galerias hoje na cidade de Taubaté e faz possíveis reparos, né? Qual a região hoje da cidade de Taubaté e qual galeria que apresentam uma possibilidade maior que aconteça alguma coisa? Esperamos que não aconteça, mas qual a região, pelos anos, pelo desgaste, pelo tempo né, que foi feito essas galerias, a gente sabe que isso existe uma vida útil para isso, que mais chama a atenção do senhor como engenheiro, porque eu estava vendo até, coincidentemente hoje, eu passei ali na Juca Esteves e fui ver a obra lá. Pode abrir a galeria hoje a cidade inteira, mas aquela lá não cai. Pode ter certeza que aquela lá não cai, porque o serviço realmente é um serviço totalmente diferente do que foi feito há anos atrás, né? Tem aquelas contenções ali, aqueles apoios de metais que estão sendo colocados, aquela base todinha feita com concreto, a fundação foi muito bem feita. Então a gente vê que foi um serviço de muita qualidade e a gente sabe que ela pode afundar inteira, a Juca Esteves pode afundar inteira, mas aquele pedaço de jeito nenhum vai cair. A minha preocupação é essa, já que a prefeitura tem feito o acompanhamento desses trechos, correndo e verificando a possibilidade de possíveis falhas, eu queria saber duas coisas. Uma, quais os locais que estão apresentando e quais os pontos que a prefeitura já fez algum reparo nisso. Até para que a gente possa futuramente começar a estudar outros modelos, né, que a gente assusta, porque hoje aqui, nós temos aqui do lado da Câmara Municipal, a Avenida do Povo aqui, né, que passa também aqui. Então, essa pergunta que a vereadora Lorene colocou, o risco que pode ocasionar, e a gente tem esse medo e tem que trabalhar com isso. Nós sabemos que a cidade de Taubaté ela tem muita galeria de tubulação ármica e essa preocupação eu queria ouvir do senhor nesse sentido. Se existe algum lugar que o município tem que tomar uma atitude um pouco mais drástica ou algum trecho que a gente já apresente algum problema que a gente já tem que se programar futuramente, queria ouvir do senhor. É muito importante, eu acho muito pertinente essa pergunta, senhor vereador. É evidente que dentro desse contexto, dentro desse número desses 18 quilômetros de galeria, nós temos pontos que a gente tem mais atenção. O desgaste dessa tubulação, o desgaste natural dessa tubulação ármica, ela é diretamente proporcional ao volume de esgoto que roda nela e à declividade. Porque dependendo da declividade da tubulação, a água, em época de chuva, sempre vem com areia, com pedra. Então, de certa forma, aumenta a corrosão embaixo. Nós temos pontos que a gente dá mais atenção, que a gente verifica mais preocupado, e isso é público, nós temos lá em relatório, não há problema nenhum a gente dizer. Os trechos que a gente, vamos dizer, de certa forma, dá mais atenção, fica mais preocupado com isso, exatamente nós temos um trecho aqui no mercado, entre o mercado e a Juca Esteves, em frente à Bica da Glória, até a Mariano Moreira. Depois nós temos um trecho da antiga ponte da Urbano Figueira ali, do DSU até lá embaixo, a Santo Luís de Marilac, inclusive já rompeu um pedaço, né? Temos a Avenida do Povo aqui, que é um ponto que a gente sempre está de olho, a gente sempre passa. Eu, pessoalmente, de tempos em tempos, rodo a pé, porque você andando a pé, você consegue verificar, eventualmente, alguma sinalização de rompimento, né? Mas por ordem de prioridade, a Avenida do Povo, e temos aqui a Avenida Inglaterra também, a Avenida Inglaterra, que nós temos uma tubulação de 1,80 m de diâmetro, que começa aqui na praça de eventos aqui, e vai até Emílio Winter, certo? É um trecho também que tem alguns pontos, a declividade é muito grande, tem alguns pontos que a gente verifica, certo? Sempre que a gente constata isso, a gente já arruma uma maneira de fazer a manutenção disso. Aqui eu gostaria de salientar também que
na administração, eu não gosto de falar nome, mas na segunda administração do Bernardo, já existia, quase toda essa tubulação já estava feita, a gente detectou esse tipo de problema, certo? E durante aquela administração foi feito um investimento muito grande, mas muito grande mesmo, no sentido da gente fazer o revestimento do fundo da tubulação. Então, tem o círculo da tubulação, a gente pegava 1/3 embaixo e fazia um revestimento de concreto com armação de ferro. Por quê? Quando a água escorre por ali, o desgaste é menor, não atinge a parte de concreto, não atinge a parte metálica do tubo. É uma espécie de proteção, certo? Quando instalou o tubo, ela já vinha já com uma proteção própria do fabricante, e além disso a gente fazia uma impermeabilização com o CAP, concreto asfalto do petróleo, seria o asfalto diluído, certo? Depois de alguns anos descobriu isso, a gente fez, foi um investimento muito grande, isso em toda a tubulação. Só que o material agressivo, infelizmente, dos lançamentos de esgoto e a erosão, esse revestimento, ele também tem um prazo de durabilidade, né? Então, em alguns locais, mesmo com esse revestimento, ainda tem alguma danificação, certo? Então, são esses pontos os mais importantes que a gente que apresenta-se um grau de desgaste natural mais elevado e que a gente tem mais preocupação, inclusive, exatamente pelo volume de trânsito que circula, porque essas vias, ao longo do tempo, elas passaram a ser vias fundamentais para o tráfego, para o trânsito. São vias fundamentais. Tanto é que quando a gente interdita aqui a Avenida do Povo para algum evento, é um transtorno na cidade. Interdita a Juca Esteves, aquela outra avenida lá embaixo, é um transtorno para a cidade. Então, isso tudo aglomera para a gente ter uma preocupação maior em cima dessas áreas. Mas a expectativa que a gente tem, certo? A gente não pode afirmar com segurança, mas a expectativa que a gente tem é de que esses investimentos que estão sendo feitos com essas bacias de amortecimento, segurando esse volume de água lá em cima, a montante da viaduta, essas galerias, essas canalizações vão passar a ser muito menos solicitadas, as estruturas vão ser menos solicitadas, isso permite uma durabilidade maior. Secretário, só uma outra observação. O senhor acabou de falar sobre a questão de aproximadamente 18 quilômetros de tubulação ármica aqui na cidade de Taubaté. O senhor teria dimensão, o volume de recurso que nós precisaríamos despendir qual o valor que seria para a gente tocar toda essa questão de tubulação ármica aqui da cidade de Taubaté? Teria um estudo disso, aproximadamente? Não tem. Evidentemente, a gente pode fazer uma avaliação dessa, a gente teria porque, por exemplo, lá na Avenida Juca Esteves, nós estamos restaurando lá um trecho de aproximadamente 14 metros, certo? Agora chegamos à conclusão que tem que avançar mais 10 metros, inclusive vamos fazer um aditamento no contrato para fazer mais 10 metros além do trecho, porque eu fiz uma verificação lá, então tem alguma evidência de rompimento na sequência, então nós vamos fazer isso. 1.400.000 para 12 mil dá aproximadamente 100 e poucos mil reais por metro linear. Só que para uma tubulação de 3,80 metros de diâmetro, nós temos tubulação desde 1,20 m, diversos diâmetros. Então, precisaria, para a gente ter um valor estimado, a gente teria um valor estimado mais próximo da realidade, a gente teria que fazer uma avaliação melhor, certo? Eu, de pronto, assim, não tenho essa informação. Essa é mais curiosidade mesmo, até para que a gente possa também, às vezes, fazer uma força-tarefa junto ao Ministério, alguma coisa de fundo perdido, para que a gente possa aproximadamente brigar com o governo federal, porque isso é difícil, o município mesmo trocar de uma noite para o dia uma malha dessa dimensão é complicado. Mas eu acho que se a gente tiver com um projeto mais ou menos definido de valores, dá para a gente começar a brigar com os ministérios, colocar essa possibilidade, até pela relevância e importância da cidade de Taubaté no contexto geral aqui do eixo Rio-São Paulo. Então, via de curiosidade mesmo que eu fiz essa pergunta para o senhor. Não, tudo bem, mas a preocupação, pelo menos a todas as administrações que eu passei, é exatamente no sentido de responsabilizar a Sabesp
também pela utilização dessas canalizações. Hoje, por exemplo, grande parte do esgoto já foi desviado para os emissários, mas antigamente o esgoto era jogado in natura, certo? E todas as administrações têm feito trabalho junto à Sabesp e têm conseguido, certo? É só a última administração anterior aí que realmente, na minha modesta avaliação, ela nunca deveria ter feito a confissão de dívida que a gente tem lá hoje, que paga quase 600 mil reais por mês disso. Mas, por exemplo, esse rompimento da Juca Esteves, o prefeito bateu duro em cima da Sabesp, nós notificamos, nós multamos, até provocar uma reunião com a diretoria da Sabesp em São Paulo, e eu estive presente lá, e o prefeito bateu no pé. Não, vocês que têm que assumir isso, é responsabilidade de vocês. Do ponto de vista, é uma estatal, a Sabesp, certo? O diretor falou, olha, é impossível a gente gastar dinheiro para reformar o COL, mas nós vamos auxiliar. De que forma que a gente pode auxiliar? Exatamente, ele concordou com a suspensão dessas prestações, para que a prefeitura tenha recurso para fazer a obra, e essas prestações que estão suspensas vão ficar lá a partir de 99 meses, né? Então, na verdade, a gente só amortizou, então, porque a responsabilidade passou a ser do município de qualquer jeito. Mas se não fosse essa pressão no sentido de forçar a Sabesp, a prefeitura teria que assumir sozinha isso, certo? E seguramente esse 1.400.000 que a gente está gastando lá ia ser tirado de onde? De investimento em área de saúde, em área de educação, esportes, enfim, né? Obrigada, secretário. Obrigada, vereador. Dá um minutinho para mim também. Vereador Bilili, com a palavra. O baixo custo ali também, então encheu o valor que nem a vereadora Loreni comentou, de 4 milhões e pouquinho para a secretaria, mas há de salientar, né, Bibiano, que teve essa verba esse financiamento do CAF veio praticamente tudo para você que tem administrado também, né? Para o Departamento de Obras. Eu sei porque participei bem disso, com o financiamento, e fiquei até sabendo, como você falou aqui, da Avenida do Povo, com esses piscinões também, onde tem anel árbico, vai melhorar bem segurando essa água para não atingir tanto, né? Era essas considerações só. Eu queria até agradecer ao vereador Bilili por esse questionamento, porque no questionamento da vereadora Loreni, eu ia fazer essa colocação e acabou passando despercebido. Ela sugeriu que a gente utilizasse recursos do CAF para fazer essas obras de infraestrutura de drenagem. Acontece que se iniciou o trabalho de prospecção de recursos do CAF lá em 2013, final de 2013, começo de 2014, que a administração Ortiz Júnior começou a bater nisso para conseguir isso. Felizmente, a gente só conseguiu ajustar isso agora em final de 2017, que conseguiu liberar essas obras. Então, existia um planejamento. Eles só tinham prioridade na época para investimento, para mobilidade urbana e meio ambiente, certo? Então, se concentrou a programação de obras do investimento do CAF em mobilidade urbana e meio ambiente, exatamente os recapeamentos, avenidas novas que estão se abrindo e os parques lineares que vão estar terminando a licitação também. Então, hoje, por exemplo, vereadora Loreni, a gente não teria condição de fazer o desvio desses recursos para a obra de infraestrutura, de drenagem, certo? Isso precisaria ter ter começado lá no nascedouro. Como isso foi começado, o planejamento disso foi lá, iniciou já no segundo semestre de 2013, e naquela oportunidade, a disponibilidade de recursos do CAF era exatamente para... A prioridade era essa ficou meio na dúvida. Mas se a gente colocar para obras de infraestrutura, de drenagem, de repente pode ser negado o recurso, né? Então, se trabalhou com isso. Na verdade, a gente tem que trabalhar na programação inicial. Quero até aproveitar, Bibiano. Na verdade, eu acompanhei bem, porque foi na parte de projeto, em fevereiro, foi eu que levei o pessoal do CAF, do Banco Internacional. Até na época, eles tinham feito com o governador Dória o
o DR. E eu lembro que o Júnior tinha pegado uma prefeitura quebrada, sem CPF, que nem diz a turma, ele teve que acertar toda a cidade para poder conseguir as obras. E as obras realmente eram para isso. E só para retificar também, aquela emenda que você falou até dos topos da zona rural, na verdade o prefeito Ortiz Júnior já entregou na mão do Dória o projeto que você fez lá que nós pedimos, e ela vai ser incluída no projeto de estradas, asfaltamento de estradas vicinais do município de Taubaté. Então já está em andamento, se Deus quiser, talvez a gente consiga isso para o ano que vem. Certo? Só finalizando, eu gostaria só de deixar claro que se existe algum mérito na administração atual de execução de obras, de melhoria da população, de melhoria de qualidade de vida da população, isso não é mérito só da administração do Poder Executivo. O Poder Legislativo, os senhores vereadores têm auxiliado muito nessa tarefa, certo? Puxando a corda na mesma direção, e eu acho que isso é fundamental. Esse é o registro que eu gostaria de fazer. Obrigada, secretário. Agora eu gostaria de convidar o secretário de Turismo e Cultura do município de Taubaté, Márcio Carneiro, para que possa fazer a apresentação da proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2020. Boa tarde a todos e a todas. Meus agradecimentos por estar aqui representando uma pasta que a gente tanto ama. E agradecimento especial a algumas pessoas aqui presentes, que são os presidentes dos conselhos, que fazem parte da pasta que hoje a gente está à frente. Isso representa muito para nós. A presença dos senhores aqui demonstra a preocupação que a população tem com a pasta de turismo e cultura. Isso é muito importante. Portanto, os meus agradecimentos. Bom, vamos lá. Secretaria de Turismo e Cultura, as nossas despesas para o ano que vem estão previstas para 11.474.000, visto que a gente estará encerrando também, assim como o seu Bibiano falou, e que grandes projetos já estão em andamento. Bom, dentro da descrição da ação, funcionamento de espaços culturais, pessoal em cargo, nós teremos 1.594.000. No pessoal em cargo, 1.198.000. Água, luz, telefone, etc., 148.000. Cálculo atuarial, 96. Equipamentos, 80. Manutenção de camarim e banheiros, 50.000. Controle de pragas, 12. Cesta básica para servidores, 10. Dentro da outra descrição da difusão cultural, promoção de eventos culturais, nós teremos 3.852.000. Entre eles, festivais de viola, jazz, cinema, semanas, flite, etc. Nós teremos 2.025.000. Em atendimento à comunidade, que é o que sai bastante na nossa secretaria, 651.000. Dentro da contratação de artistas, 420.000. Bolsa para a banda sinfônica, 420. Contratação, 651, desculpa. Bolsa de orquestra, 360. Balé da cidade, 216. Premiações, 100.000. Manutenção de instrumentos musicais, material de expediente, consumo, 30.000. Famuta, 20. Material de limpezas, 20. Folder banner, 20. Telefônica, 10. Dentro da questão do programa 3003 de Museu, Memória e Cidadania, dentro do funcionamento, nós teremos 1.849.000. Pessoal em encargos, 1.443.000. Água, luz, telefone, etc., 131. Cálculo atuarial, 130. Manutenção do Museu de Quiririm, 60.000. Estátuas e monumentos, 50.000. Equipamentos, 20. Cesta básica para os servidores, 10. E controle de pragas, 5.
Dentro do museu ainda, Memória e Cidadania, nós temos o apoio ao Museu de História Natural, para quem não sabe é o Museu do Dinossauro, R$100 mil. Subvenção ao Museu de História Natural, 100 mil. Gestão das políticas de desenvolvimento, alimentos e despesa, 10 mil. Dentro da gestão das políticas de desenvolvimento, a manutenção dos serviços administrativos, SETUC, teremos 2.732.000. Pessoal em cargos servidores, 1.783. Estagiários, 383. Água, luz, etc., 161. Convênio médico para servidores, 120. Cálculo atuarial, 110. Combustível, 105. Empresa Brasileira de Correios, 33. Diárias para servidores, 15. Cesta básica para servidores, 10. Equipamentos, 10. E controle de pragas, 2. Para o funcionamento do Conselho Municipal do Turismo, CONTUR, funcionamento, material expediente, 1 e 1. O total de 2. Para o funcionamento do Fundo Municipal do Turismo, FUNTUR, material de expediente, 3. Dentro do apoio a entidades ligadas a atividades turísticas, nós teremos 180 mil. Subvenções de escola de samba e blocos. No fomento do turismo local, carnaval, festa de Quiririm e outros eventos, teremos 860 mil. Contratação de artistas, 90 mil. Material gráfico, folder e turístico, 55 mil. Materiais de consumo, maquiagem, tintas, figurinos e ração para animais, 53 mil. Manutenção do mercado de Quiririm e a sala de turismo, 35 mil. Locação de vans e ônibus para um circuito turístico, 20 mil. Troféus e medalhas, também 20 mil. Locação de máquinas repográfica e internet, 11 mil. Manutenção da van turística, 5 mil. Som e iluminação do Parque do Itaim, no caso, 3 mil. Obrigado a todos pela atenção. É isso aí. Obrigada, secretário. Eu vou passar, como na Secretaria de Turismo e Cultura, nós temos a presença dos conselheiros. Dos 3, muito bom, parabéns por essa representação importante, por fazerem uso desse espaço que a gente destina para fomentar a participação da população. Então, gostaria agora de passar a palavra direto para eles e, em seguida, todos os questionamentos que houver. Para começar, então, eu convido, vou decidir por vocês. O César não vai fazer sobre o Conselho de Cultura, então passo a palavra para Solange, representando o Conselho Municipal de Turismo. Boa tarde a todas, todos. Eu queria primeiro parabenizar o secretário. A gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo aí que o CONTUR está funcionando uma ótima parceria. O CONTUR hoje é um parceiro, a gente caminha no mesmo trilho que é o desenvolvimento da cidade. Fiz alguns apontamentos aqui com relação ao orçamento, né? E queria chamar a atenção para a necessidade, duas necessidades muito importantes que nós temos em matéria de turismo na nossa cidade. Nós precisamos fazer a qualificação da população e dos servidores públicos municipais para o turismo receptivo. Nós precisamos ter cursos em que os nossos servidores, em todos os níveis, possam entender a cidade como um local onde se desenvolve o turismo. Isso através da qualificação. Eu dou um exemplo, eu faço receptivo turístico, eu sou empresária de turismo aqui na cidade, faço receptivo turístico,
E nós temos aquela velha dificuldade quando nós temos um servidor público que é o que está diretamente ligado ao turista, e ele pergunta para o turista o que o turista veio fazer na nossa cidade. Porque ele não conhece a cidade, porque quem está dentro da cidade não visualiza, né, a cidade na sua grandeza enquanto um espaço que o turismo vem se desenvolvendo de uma forma crescente. Ele não é perceptível ao cidadão comum, mas se nós formos buscar os números, nós formos buscar as informações, nós vamos perceber isso. Hoje a gente tem um desenvolvimento de um circuito religioso muito forte, tendo a Igreja de Santa Terezinha como um dos alvos, mas também a Catedral, também o Convento de Santa Clara. Nós temos equipamentos como o Sítio do Pica-Pau Amarelo e também o Parque do Itaim, que também são grandes vetores de turismo da nossa cidade. E nós precisamos qualificar a população. Nós tivemos agora, 25 de maio, de abril, a reabertura do mercado, e nós estamos ali num eixo, né? Como a gente brinca, o PIB brasileiro passa ali pela estrada, pela Floriano Rodrigues Pinheiro, e nós temos então o circuito, e nós temos aquela comunidade do Quiririm, que é um polo gastronômico. Então, nós entramos, inclusive, fizemos uma força-tarefa junto com a Secretaria de Turismo, com o apoio da vereadora Lorene. Entramos com 4 projetos no Siconv, né, de implantação de polos de desenvolvimento, de qualificação e de formação em turismo. Então, eu gostaria também de pedir aos senhores vereadores que nos apoiem nesse sentido em 2 momentos. Com as emendas parlamentares, para que esses festivais e esses eventos citados pelo secretário sejam sempre geradores de fluxo turístico, na atenção para o turismo, aqueles eventos que realmente gerem fluxo turístico na nossa cidade, até para que a gente tenha aí a melhoria constante desses processos. E uma coisa que nós precisamos fazer pela nossa cidade, nós precisamos contar para o mundo que nós existimos. Então, nós precisamos de divulgação, nós precisamos de material de divulgação. Isso eu chamo a atenção na própria secretaria, que nós precisamos pensar nisso de uma forma mais qualificada, porque não só o folder, o folheto em si, mas a própria comunicação via web. A gente sabe que o público brasileiro hoje e o público internacional é aquele que está atrás do computador e procurando informações, e Taubaté precisa se mostrar. A nossa divulgação turística, ela é ainda muito precária, até por conta da gente não ter um processo de qualificação, de não termos uma clareza sobre nós enquanto local turístico. Então, são essas 2 coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Para a qualificação, para os eventos geradores de fluxo turístico e a nossa participação em feiras e eventos em que nós possamos mostrar a nossa cidade. Para isso, a gente precisa de dinheiro para o transporte, nós precisamos incentivar a participação cultural. Põe mais 1 minuto, por favor, para ela concluir, Lu. Isso. Nós estamos aqui, né, inclusive quero parabenizar o Conselho e a Secretaria, nós estamos aí candidatos à Cidade Criativa na Música, e nós precisamos que os nossos grupos culturais, que a nossa cultura seja também mostrada, e nós podemos reverter isso em turismo para a nossa cidade. Obrigada. Muito obrigada, Solange. Agora eu convido a representante do Conselho de Patrimônio Público, a senhora Natália Novaes Vitor, para que faça suas considerações. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, né? Acho super importante mesmo a abertura desse espaço aqui para a gente. Num primeiro momento, o que eu tenho a dizer é que, assim,
O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, ele existe desde 94 e ele está passando por um processo de reformulação. Nesse processo, que é algo que foi previsto com a aprovação do Plano Diretor de 2017, está prevista a manutenção desse conselho e a formação de um fundo de patrimônio, que é algo que ainda não existe. Então, não tem como ainda a gente solicitar alguma verba para esse destino e com essa finalidade. É isso. Obrigada. Obrigada, Natália. Nós aqui agradecemos. Vereador Digão, quer fazer alguma consideração? Não? Então, eu vou fazer as minhas, e que não são perguntas, são uma manifestação mesmo a respeito do orçamento, da previsão, da diretriz orçamentária para o ano de 2020 da Secretaria de Turismo e Cultura. Quero citar o meu colega vereador Dentinho, que foi embora e pediu, porque tinha um compromisso, pediu para eu avisar, e que eu sei que faz coro junto de mim também neste tema, sobre a diminuição do recurso previsto para a Secretaria de Turismo e Cultura, que é com pesar que a gente vê isso, e nesse processo entre discussão da LDO e da LOA no final do ano, Dona Odila, que representa aqui a Secretaria de Finanças, nós esperamos e nós trabalharemos para ver mudança nesse valor, que na diretriz agora discutida em junho, até lá novembro, dezembro, a gente possa trabalhar na alteração deste valor, revendo as prioridades, reorganizando de onde vêm os recursos da Prefeitura Municipal, as secretarias e a direção que o prefeito e que a gestão da cidade pretende dar, e tentaremos fazer coro. Sei que o vereador Digão também trabalha sempre incentivando a cultura, a preservação do patrimônio, com emendas para o Museu do Quiririm, para o turismo, e a gente precisa começar a entender o turismo como a possibilidade de geração de renda para esta cidade, com uma Secretaria de Desenvolvimento que não, aparentemente, não conversa muito com a Secretaria de Turismo e Cultura, e que a gente precisa visualizar que é na movimentação de pessoas, na comercialização de produtos e de bens e serviços que nós teremos a geração de renda. Então, não adianta vir aqui reclamar da arrecadação caindo, da crise econômica dificultando o trabalho da Prefeitura, os investimentos, a capacidade de investimento, se não fizermos gerência para melhorar isso. E nós estamos apontando, não só nós aqui na Câmara de Vereadores, mas a sociedade vem apontando, os indicadores vêm apontando. Desde 2015, o setor de serviços já ultrapassou a indústria na composição do produto interno bruto da cidade de Taubaté. Isso são dados oficiais que eu sempre falo nessa tribuna, e que nós faremos pressão para ver mudança neste orçamento previsto na LDO até novembro, no que nós discutiremos na LOA, para que pelo menos se mantenha o que foi previsto no ano passado e não haja essa redução, pelo menos em 13 milhões de reais, como já acontecia. Vamos trabalhar para isso, porque, infelizmente, é muita coisa feita, é bastante resultado quando a gente acompanha as metas fiscais, muita entrega, muita cultura levada à população, cada dia melhorando, chegando mais longe, descentralizando para os bairros, que é o que a gente acredita que também não tem que ficar só na região central, para um público específico. E isso vem sendo feito só com a mão de obra, com o pessoal que se tem disponível na secretaria. E a capacidade de investimento quase nula. Inclusive, chama a atenção também aqui, e aproveito a fala da Solange, eu escrevi um projeto como vereadora, como membro da Comissão de Turismo e Cultura, para contribuir com a prefeitura, com a cidade, com o turismo da cidade, para que houvesse o cadastro no Siconv, porque, infelizmente, com a correria que se tem, com o pessoal ali empenhado em fazer o muito que fazem com pouco recurso, falta tempo para fazer as coisas com planejamento, com calma, podendo ter projeto elaborado para as oportunidades em que se abre concorrência de projetos no Ministério do Turismo para a gente pleitear. Então, foram 300 mil reais do projeto que eu escrevi, mas soube que foram outros escritos também, né, pelos membros da Secretaria, pelo Conselho de Turismo também. E só do que eu escrevi, 300 mil reais pleiteados junto ao Ministério para pontos de atendimento ao turista,
coisa que a gente não tem. Então, como é que a gente vai favorecer o movimento de pessoas, gerar renda através da produção de bens, de serviços, de comercialização de produtos, se nós não incentivamos isso? Isso é, infelizmente, não priorizar e não ter visão sustentável de geração de renda, de emprego e de trabalho numa cidade. Então, deixo só esse registro, não é uma pergunta, é o meu posicionamento para que se registre nesta audiência e que nós trabalharemos junto dos conselhos, da população, para que na próxima audiência da lei orçamentária para o ano 2020 já vejamos alteração nessa diretriz no que está planejado sobre o orçamento do turismo e da cultura da cidade. Então, essas eram as minhas considerações. Dona Odila quer falar, com ela a palavra. Boa tarde a todos. Vereadora Lorene, presidente aqui dessa audiência pública dos trabalhos, meus pares secretários, senhores vereadores aqui, assessores de vereadores, membros do conselho, muito prazer tê-los aqui, né, nessa audiência pública apresentar, foi uma surpresa muito grata. Primeira vez que eu estou vendo isso, não somente no dia de hoje, mas outras audiências também, o conselho muito participativo. Aliás, você só se constrói uma política pública, ela se fazendo a 8 mãos, a 16, a 32 mãos. Isso sim realmente é o verdadeiro objetivo de uma política pública. Com relação agora ao recurso da Secretaria de Cultura e Turismo, logicamente que essa vai ser, de repente, uma fala que ecoa também com outras secretarias também que tem o valor do orçamento que, de repente, não atende aí a contento o valor final, mas o projeto de lei aqui da Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2020, ele está depositado aqui na Câmara aqui de Vereadores, né? Então, a gente vai fazer em conjunto, então, e aí esse é o nosso desafio, porque uma coisa é certa, o nosso orçamento para 2020 é 1.219.100.000. Se eu vou trazer um pouco mais de recursos para a pasta da Secretaria de Cultura e Turismo, tenho que tirá-lo de algum lugar. Então, esse vai ser o nosso desafio com a participação da Câmara Municipal, de onde é que tiraremos, então, qual vai ser a ação, qual vai ser o programa que vai ser excluído de alguma outra pasta para que a gente se aloque na turismo e cultura. E aí, logicamente, que depois do frigir dos ovos, aquela outra secretaria, ela vem aqui também, logicamente, não é? Reclamar, e com toda razão, porque você só quer agregar, você não quer, de repente, aí perder. Mas uma coisa é fato, nós temos 1.219.000.000, e isso a gente tem que fatiá-los. E, logicamente, que quando você desenha uma lei de diretriz orçamentária e uma lei orçamentária anual, para ela virar realmente um projeto de lei, ela tem que passar pelo crivo do Poder Legislativo, aqui pela Câmara dos Senhores Vereadores. E aí está aberto para fazer, de repente, toda essa alteração, toda essa mudança. Logicamente que desde que atendendo também alguns critérios técnicos, tá certo? Obrigada, vereadora. Eu já deixo a sugestão, porque eu tenho conhecimento do orçamento, deste ano ainda não estudei profundamente, mas do ano passado, 4 milhões de reais, por exemplo, estavam no gabinete do prefeito para publicidade. Outros 1.600.000 para entrega de cestas básicas, dentro da programação do gabinete do prefeito. Então, já vamos estudar nesse sentido, para fazer as alterações, quem sabe, para aumentar e complementar o orçamento da Secretaria de Turismo e Cultura. Chegamos ao fim da 4ª audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias, dos conselhos municipais, dos munícipes presentes, dos internautas e telespectadores da TV Câmara. Os questionamentos que não foram respondidos podem ser encaminhados às secretarias ou serão debatidos posteriormente em audiência pública, como combinamos. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos, em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Convidamos a todos para a próxima audiência pública, que será realizada na próxima sexta-feira, dia 14 de junho, às 9 horas, aqui no plenário da Câmara de Taubaté, com os representantes da Chefia de Gabinete do Prefeito, Procuradoria-Geral e Secretaria de Planejamento. Muito obrigada a todos e todas. Boa tarde.